Olá, boa noite, né? Boa noite. Estamos iniciando essa live da Gláucia com a Clara. E daqui a pouquinho a Gláucia vai estar conosco, junto com a Clara Sivek, né? Gláucia Paiva e a Clara Sivek, falando do curso Nexo Renascer Sistêmico, trocando uma ideia com vocês, falando um pouco sobre os temas. Eu vou virar para a Gláucia, ela vai dando boa noite para vocês e... Olá, boa noite. Quando a Clara entrar, você me fala. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, né? Pra gente conversar um pouquinho, falar um pouco do Nexo. Pronto, Clara. A Clara me convidou. Ela me convidou para estar fazendo algumas perguntas dessa especialização que eu montei. Eu achei muito interessante a ideia dela. E a gente vai estar trocando um pouco de informação. O que é essa especialização, como eu construí isso, que caminho eu segui, qual que é a proposta desse processo terapêutico, né? Na verdade, eu acabei montando um processo terapêutico, né? A Clara está chegando, o Oswaldo está organizando aqui com ela para ela conseguir entrar aqui com a gente. Enquanto isso, a gente vai falando um pouco, né? Com a minha experiência aqui do consultório e de tantos anos que eu venho estudando as constelações familiares, nós abrimos o Instituto em 2009, né? E de lá para cá, são 11 anos de Instituto, são 11 anos de experiência com muitos profissionais que nós já trouxemos aqui para o Brasil. Então a gente tem uma escola... vários raciocínios sobre como constelar, como construir uma estrutura de constelação. E com isso eu acabei desenvolvendo formas diferenciadas, né? Acabei chegando num modelo pessoal, autoral, sobre um jeito de usar as constelações do ponto de vista transgeracional, gestacional e biográfico, né? E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho com a Clara. A Clara é uma pessoa que eu conheci logo no início das constelações. Ela veio estudar aqui no Instituto, ela já era formada em 2 outras formações, veio fazer uma terceira formação e a gente acabou desenvolvendo uma intimidade forte, né? Do ponto de vista de raciocínio, né? Então a gente fez muitas coisas juntas. Ela veio fazer a formação de pedagogia sistêmica, nós fomos para o México juntas fazer um congresso de pedagogia sistêmica do Bert Helling, depois fomos para Barcelona com o Bill Manley, depois fomos para Atibaia fazer novas constelações. Então a gente aí nós montamos um grupo de estudos, né? Que foi daí que nasceu os 2 livros que o grupo lançou, Toques na Alma 1 e 2, e fizemos vários outros cursos juntas e viajamos juntas. Então nós estamos sempre trocando. E aí a Clara, em 2017, eu fiz uma formação com a Eleanor Luzes, sobre o início da ciência do início da vida, que é o CIV, né? Foi uma formação extensa de 180 horas, e nessa formação eu estudei bastante sobre a gestação, né? A Eleanor, ela tem um raciocínio sobre que a gestação é onde se inicia todo um arquétipo, né? Estrutural, mental, psicológico, e dali eu entendi, nós estudamos sobre a gestação de vários pontos de vista, né? De vários. E dali eu entendi que na gestação nós fazemos um download do transgeracional, que é exatamente na gestação. Por quê?
Porque a nossa mãe tem que trazer o arquétipo da maternidade, o nosso pai também tem que trazer o arquétipo da paternidade. É ali que aquilo se instala, é ali que você começa a receber essa informação, porque o pai vai ser pai e a mãe vai ser mãe. Então você ativa, faz download de maternidade e paternidade e o feto começa a absorver através dos neurônios de espelho e dos neuropeptídeos, através da placenta, né? Então, quando eu entendi isso, eu montei um workshop que muitas pessoas já vieram fazer, que é o renascimento sistêmico, né? E eu fiz uma especialização e tudo mais. E muitas pessoas me pediram a continuação do renascimento sistêmico. E o renascimento sistêmico, quem me sugeriu esse nome, porque ela veio fazer, a gente estava discutindo os conceitos do workshop, foi a Clara. E por isso eu pedi para ela estar aqui com a gente. E aí ela começou a me fazer várias perguntas, né? Então, por que terapia inclusiva transgeracional? Por que esse nome, né? Esse nome vem porque é um processo terapêutico aonde você inclui pedaços que estão inibidos, pedaços que estão ausentes, pedaços, partes que estão recolhidas, que estão congeladas, que estão traumatizadas. Então, inclusiva transgeracional significa você resgatar pedaços da sua alma que você não tem acessado, porque eles estão vinculados em emaranhamentos do passado, né? E por isso o nome terapia inclusiva transgeracional, né? E também é uma forma de você ampliar a sua consciência trazendo o pensamento circular diante de um sintoma. Então, o que é um sintoma? Né? O sintoma é o resultado de um desequilíbrio e ele existe para que você olhe para o desequilíbrio. Então, você começa a buscar o sentido do desequilíbrio. Só que o transgeracional é um desequilíbrio que você não viveu. Quem viveu foram os seus pais e os seus avós. Então não está na sua mente, está na sua alma e está no seu DNA, né? Então você acaba sentindo algo que você não tem a memória na mente. Você não viveu, você não tem essa experiência. Então, como você vai saber que o que você sente é transgeracional? E essa é a função de uma constelação, que aí então a gente está muito bem centrado no sentido de que muita experiência a respeito disso. Quando eu entendi o gestacional e tudo que acontece durante uma gestação, como é para sua mãe ter um novo filho ou um filho, como é para o seu pai ter um filho, como é para os pais do seu pai aceitar a minha mãe na família, como é para os pais da minha mãe aceitar o meu pai na família dela, porque é um vínculo de sangue, é para o resto da vida. Os netos vão ser... É através dos netos que as famílias realmente se vinculam. Então, tudo que pode acontecer durante uma gestação, né? Falta de dinheiro, traição, doença, guerras, vírus, né? Muita coisa. Isso tudo vai abalando a gestação e o feto vai absorvendo tudo isso. Quando a gente nasce, né? Eu tenho falado muito sobre isso, a gente passa 1-2 anos absorvendo em simbiose profunda com os pais. Em seguida, você começa a desenvolver uma percepção de como que você vai conseguir garantir o seu estar ali naquele sistema familiar, que é o biográfico, que é a nossa lealdade sistêmica. Então, eu fui entendendo que quando um cliente chega aqui no consultório, ele vem com a ideia de constelar o transgeracional. Mas se durante a gestação dele aconteceu algo profundo, é muito libertador constelar a gestação. E aí eu desenvolvi 3 estruturas de constelação para isso. E depois constelar a lealdade sistêmica dele, o papel existencial que ele desenvolveu para poder fazer parte e pertencer. E normalmente é nesse papel que nós estamos vinculados. Então, no consultório, nas constelações individuais, eu acabei montando um processo de 9 a 18 sessões, né? E como se dá isso? Então, primeiro eu trabalho em 3 formas diferentes os aspectos transgeracionais, né? Que é a constelação convencional.
Depois, se for necessário, se tiver profundidade, eu também constelo gestacional. Eu também desenvolvi outras 3 estruturas de constelação para isso. E em seguida, eu começo a constelar o biográfico, que é a lealdade sistêmica. Então, o cliente, ele consegue entender que o comportamento dele de hoje tem a ver com a gestação dele, porque aconteceu determinadas situações, e tem a ver com o transgeracional dos pais e dos avós, né? E assim por diante. Então, desta forma, eu acabei criando esse método de 9 a 18 sessões diante de um sintoma. Então, para mim, eu não faço só uma constelação a respeito de um sintoma. E eu ando nessas 3 esferas. Isso tem dado um resultado interessantíssimo. Do mesmo sintoma, se eu faço o sistema da mãe, depois eu sugiro para o cliente fazer o mesmo sintoma no sistema do pai. E eu repito todo esse processo, né? Então, essa especialização está baseada nisso, né? Essa especialização ela tem 10 meses de duração, onde nós vamos ter 5 módulos presencial ou online e 20 aulas durante a semana, quinzenais, de 1h30, que eu vou fazendo entre os módulos. Por quê? Eu vou fornecendo material, conteúdo, práticas. A primeira aula já aconteceu. É possível você estar entrando agora, a aula está gravada, você vai poder assistir no seu horário. Então, eu montei um grupo de Telegram, onde a gente fica discutindo o que aconteceu, as perguntas, como foi para cada um. Então, nesse sentido, essa especialização vai ter muito conteúdo, muita prática, no mínimo 9 estruturas de constelação diferentes, transgeracional, gestacional e biográfica, e tudo que eu venho estudando durante todos esses anos que eu venho aprendendo. Eu fiz uma formação de trauma, que é a experiência somática, então eu já sei alguma coisa, porque precisa estudar muito neurociência, mas eu já sei alguma coisa de neurociência. Eu incluí, a minha constelação hoje é muito baseado na neurociência, né? Nessa sensação de que a gente tem que pertencer para sobreviver, isso é um fato, e como que o sistema nervoso interfere nisso, né? Algumas outras coisas que eu gostaria de estar falando para vocês. Schneider e outras pessoas enviaram. Clara? Olá! Eu tive que tomar várias vezes o metrô, fazer baldeação, por isso que eu demorei, entendeu? Okay. Mas cheguei. Ok, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada por você estar aqui. Obrigada. Eu já uma delícia, gente. Falando aqui algumas coisas. Estou acompanhando. Mas aí, então, segue você agora um pouco, por favor. Vai me perguntando o que você... Eu acho que a gente podia começar, Gláucia, pelo nome, porque o nome é pomposo. Nexo / Renascer Sistêmico. Dá para explicar um pouquinho esse nome? Ótimo, obrigado. O nexo, um dos sentidos da palavra nexo significa vínculo. É o nexo que você tem com a pessoa, é o vínculo que você tem com a pessoa. E o renascer sistêmico significa você conseguir se vincular da sua forma e um pouco menos da forma do seu sistema familiar. Porque nós aprendemos a nos vincular com pessoas, com trabalho, com dinheiro, com religião, com sexo, de várias formas diferentes, no arquétipo da família. Então, eu inicio a minha vida adulta no arquétipo familiar e aprendi a me vincular daquela forma. O Nexo propõe exatamente isso. Você reverenciando, integrando e se diferenciando desse arquétipo familiar, você pode se conectar um pouco mais na sua essência, no seu caminho individual, na sua autonomia e aprender a se vincular da sua forma. Não desprezando ou rejeitando ou negando a forma do sistema familiar, mas incluindo, se diferenciando e incluindo a sua forma. Não é excluindo a família,
ok? Incluindo a sua forma, e isso gera uma autorregulação. Por isso é um renascer sistêmico. Vínculo, nexo, renascer sistêmico. Eu acho bonito, Gláucia, porque eu acho que usar a... Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Usar a conjunção e isso, e aquilo, e isso outro, e é isso outro, traz para o terapeuta uma cesta de possibilidades grande. Então, o cliente precisa de banana, é banana, se precisa de abacaxi, é abacaxi, enfim. E nunca ou, porque o ou é excludente, ou isso ou aquilo. Exatamente. Então, a gente precisa, essa aprendizagem de inclusão, inclusive das metodologias de aprendizagem, eu acho isso maravilhoso. Eu estou falando... E aqui, Clara, eu acho que vale a pena eu colocar. Esse é o processo do método. Por quê? Não é possível você excluir uma forma familiar do dia para a noite e nascer uma forma nova dentro de você. Eu acho que isso é um processo. Então, é 010, 91, 82, 73, até 55, ok? Então, você vai aprendendo a fazer isso, por isso de 9 a 18 sessões. E essas sessões são quinzenais, não são semanais. São quinzenais ou mensais, quer dizer, dá um tempo para a constelação atuar e a autorregulação de mais um pouquinho menos o sistêmico, um pouquinho mais a essência, um pouquinho menos o... E aí você vai aprendendo sem retraumatizar, sem ser bruscamente, sem ter efeitos colaterais profundos, porque tem na nossa saúde, nos nossos comportamentos. Então, sem ser uma coisa muito que rompe. O objetivo é exatamente esse, flexibilizar, mas construir uma estabilidade. Então, era isso que eu queria colocar. Muito bem. Eu estou olhando, eu estou conversando com você, mas eu também estou olhando as perguntas, e tem uma pergunta assim, é um curso de formação de terapeutas? Sim, é um processo terapêutico que eu desenvolvi, portanto, tem o estudo de personalidade, tem o estudo das leis do amor, tem o estudo de neurociência, tem o estudo de psicodrama, que são as ferramentas que eu estou incluindo nesse processo. É uma especialização terapêutica. E que você não precisa ser psicólogo para estar fazendo. Tá. E a outra pergunta é, por exemplo, eu fiz o renascimento sistêmico e outras pessoas fizeram. Sim. Você acha que a gente ganha fazendo essa formação? Essa formação agrega para a gente, que já fez o renascimento? Então, o renascimento sistêmico foi uma especialização que eu dei apenas do momento gestacional, tá? No Nexo, você tem os 5 estágios, o gestacional, a simbiose com a mãe, depois a comunicação com o pai, o seu lugar entre os seus irmãos e depois você e o outro. Então, eu vou de 0 a 12 anos, eu não vou ficar só na gestação, ok? Então daí você vai passar pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos e você e o outro. Esse é o objetivo da meta do processo. E me diz uma coisa, consteladores que se formaram em outras escolas, você acha que também eles agregariam valor fazendo essa nova formação, na verdade? Sim. Porque é uma formação ela é diferente, né, do que tem no mercado, Gláucia. Sim. Eu acabei unindo muitas escolas de constelação, né? A gente já fez muita coisa juntas, né, Carla? Então, eu acabei reunindo isso para que o cliente consiga, através da constelação, se liberar, se descongelar e conseguir andar na vida, ter fluxo construtivo, saúde, felicidade e abundância, né? Um constelador, às vezes, ele só aprendeu uma forma de constelar. Tá? Então, aqui, ele vai aprender, no mínimo, 9.
formas de constelar, porque são as 9 sessões, são três estruturas, fora as outras que eu vou fazendo no meio, porque nesse sentido eu trabalho estruturalmente e eu tenho muita flexibilidade de adaptar o formato da constelação para a necessidade do cliente. Né? Então, eu entendo o que o cliente precisa e eu consigo montar algo que para ele faça sentido, que não adianta fazer sentido para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o desequilíbrio que existe no sistema dele, mas se o cliente não consegue entender, ele não vai conseguir sair daqui com nada. Então, uma vez eu perguntei para a Úrsula Frank, que foi a nossa mentora, né? Eu falei, há 20 anos atrás só se podia constelar uma vez, né? Isso foi o início do Bert Hellinger, né? Foi o nosso início. E eu perguntei lá atrás, eu perguntei para ela, eu posso constelar um cliente 2 vezes? Ela respondeu para mim, a técnica está a serviço do cliente. Né? Como você vai ajudar o seu cliente a se descongelar de um emaranhamento transgeracional que está gerando um sintoma nele? Eu levei isso a sério. Então, eu observo muito o cliente e com isso eu fui aprendendo muitas formas de constelar. Então, uma pessoa que tem uma formação em constelação, ela vai aprender a constelar de acordo com os professores que ela teve. Nós já trouxemos aqui 38 professores internacionais que vieram 2, 3 vezes aqui. Então, nós temos muitas formas, nós aprendemos muitas formas de constelar e uma mais maravilhosa do que a outra. Então, eu acabei usando todos esses recursos nesse caminho. Na verdade, Glaucia, eu acho que você acabou integrando esses conhecimentos todos. Eu acho também que tem uma outra coisa, que às vezes o aluno acha que ele tem que repetir o modelo que ele está vendo no professor. Certo. E eu acho que não. Eu acho que cada um vai criar o seu próprio modelo, porque aí fica confortável para mim. Então, eu vou pegar um pouquinho desses 38, eu pego um pouquinho de cada, nossa, perfeito. O resultado fica maravilhoso. Perfeito. E está tudo certo também. E isso eu vou ensinar o aluno a construir a estrutura de constelação que o cliente dele precisa. Então, hoje eu recebi uma senhora de 78 anos, que teve um problema físico, que era igual ao avô paterno, mas ela tinha uma dor emocional profunda com a mãe, e eu senti que antes de ir para o avô, eu fui na mãe e adaptei, e ela já tinha feito constelação, já é formada em constelação, quer dizer, eu consegui fazer algo que para a alma dela, ela saiu daqui extremamente agradecida. Mas é isso, eu vou ensinar o aluno a reconhecer a necessidade, lógico, com a meta aonde a gente tem que chegar, no descongelar, no desmaranhar, aquele trauma transgeracional. É isso que tem que ser descongelado. Então, eu vou ensinar o aluno a montar um caminho aonde ele consiga levar o cliente dele até o descongelar desse trauma. Tá? E cada aluno vai fazer do seu jeito. Com certeza. Porque não tem jeito certo e não tem jeito errado. Cada um tem uma força de cura, tem uma forma de fazer isso. E a pessoa tem que colocar o orgânico dela. E então tem que ter um tanto de flexibilidade. E também desmistificar um pouco o professor e o modelo e aquela coisa fechada, que somos todos humanos, estamos todos aprendendo. Eu sou muito Paulo Freire nessa hora, viu? Me diz uma coisa, como é que você... Me fala um pouco da tua metodologia. Será que eu vou ter só teoria? Vai ter exercício prático? Como é que vai ser isso? Olha, eu já dei a primeira aula de quarta-feira, agora que passou, a aula está gravada, quem entrar agora no curso vai ter as aulas. Eu trouxe o porteiro aqui do prédio, que me fez uma pergunta sobre a mãe dele, que abandonou ele na infância. Eu estava indo embora um dia à noite, ele veio, Dona Glaucia, como é que uma mãe pode não amar o seu filho? Foi essa pergunta que ele me fez. Como é que uma mãe pode não reconhecer o seu filho? Eu trouxe ele para a aula
e fiz o exercício com ele na aula. Então, assim, nós vamos ter teoria que eu vou mandando, já mandei alguns TEDs, eu vou mandando conceito, né? Então, a gente vai estar estudando teoria, mas a prática é fundamental para você, inclusive, entender como eu consigo fazer isso, né? Que caminhos eu estou utilizando. Então, é absolutamente teórico e prático, mas primeira aula, por exemplo, foi um atendimento que eu fiz. Ah, tá. E me diz outra coisa, vai ser online ou vai ser presencial também? Então, Como é que estamos hoje? as aulas de quarta-feira são 20 aulas de quarta-feira quinzenais, elas são online e estão gravadas. Então, se você não puder assistir ao vivo, porque você pode assistir a aula ao vivo, é de quarta-feira do meio de meio às 2 horas. Você pode assistir comigo fazendo ao vivo, perguntar, eu respondo. Ou, se você não pode esse horário, a aula vai estar gravada durante 15 dias e você vai poder assistir a aula na sua hora. Tá? Okay. Os módulos, são 5 módulos de 3 dias, né, durante os 10 meses. Esses vão poder ser presencial, a pessoa pode vir aqui no Instituto, e também, ao mesmo tempo, vai ser online. Então, quem quiser vir aqui vai poder vivenciar os 3 dias ao vivo aqui, ou a pessoa pode assistir da casa dela ao mesmo tempo. Isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Novos tempos, hein? Novas possibilidades. É uma maravilha. E às vezes também, de repente, eu posso fazer alguns presencial, outros não. Vai depender muito das possibilidades de cada um, né? Exatamente. E me diz uma coisa, e para receber o certificado, tem algum critério, alguma condição? Aí eu sou muito exigente mesmo. Então, a pessoa vai ter que fazer os 5 módulos de final de semana, quer dizer, as aulas são gravadas, ela pode assistir na hora dela, mas os 5 módulos ela tem que fazer. E se ela não puder fazer os 5 módulos agora, ela pode fazer um módulo que ela pode assistir, ou então, na próxima formação, ela faz o módulo e recebe, né? Ela pode repor aquele módulo que ela falou, e aí, como sempre foi no Instituto, né? Exatamente. Ok. Você sabe, são muitos detalhes, o curso não é um curso pequeno, mas, de qualquer forma, eu já quero deixar registrado, se alguém não pegou ou entrou agora, se a pessoa entrar na página Instituto Conexão Sistêmica, estou copiando aí, viu? Nexo/Renascer Sistêmico, lá vão ter todas as informações detalhadas de tudo isso que a Glaucia está contando para a gente. Exatamente. Muito bem. Os dias, o horário, os valores, o programa, todo o conteúdo que vai ser desenvolvido, está tudo lá na página, é isso mesmo. Muito bem. Parabéns, Glaucia. Acho que você está inovando e está trazendo um caminho que integra e completa algo que o mercado estava precisando. Porque a gente via muita retraumatização, ou a gente piorava depois da constelação, enfim, ou a gente se sentia errado porque aquilo ainda não foi resolvido, e de repente há uma autorização da gente poder botar nessa cesta outros saberes que integram, que complementam, que não brigam e que fazem um trabalho mais efetivo, na verdade. Né? Parabéns. Muito obrigada, Clara. Eu acabei incluindo muitos conceitos da experiência somática da traumaterapia. Então, a minha constelação hoje é absolutamente em neurocepção. Eu vou para o corpo o tempo inteiro, como é isso, onde está, como vai, como tá, e quando eu ponho aqui, o que acontece, o que muda, né? Então, a pessoa realmente, ela sai da mente e consegue vir para a sua sensação, e eu conduzo a constelação através da neurocepção, né? E isso tem mudado muito, as pessoas... É muito mais difícil retraumatizar, porque eu vou sentindo o limite do cliente. Então, eu acompanho o que é possível para o cliente. E ele vai me dizendo.
porque eu vou perguntando o tempo inteiro. Então, eu incluí várias ferramentas que eu tenho aprendido, eu continuo estudando, né? Eu tenho aprendido muitas ferramentas de neurociência, de neurocepção, da teoria polivagal, que é o que baseia tudo isso, né? E que mudou completamente. A constelação é de outra qualidade, é de outra profundidade. E quando você conduz o cliente com o corpo dele, você chega no nó dele com muito mais sabor, não, com muito mais precisão, porque ele conduz, ele vai, ele está sentindo. Então, não é algo fora dele que está sendo representado somente. Ele acompanha todo o caminho da constelação internamente. E como eu também faço o biográfico, ele entende por que ele tem aquele comportamento. E isso também ajuda muito. E aí eu acho que ele se apropria mais do trabalho. Exatamente. E ele se torna mais autônomo e mais responsável e mais adulto pelo trabalho. Eu acho que isso também é um ganho enorme. Então, Clara, aqui tem um ponto que eu sempre falo para os meus clientes. Um condicionamento, ele demora muito para deixar de acontecer. Então, não entrar no condicionamento, às vezes demora bastante trabalho para você não entrar, mas você aprende a sair. Então, mesmo que você entre no mesmo lugar, no mesmo condicionamento, através desse caminho do nexo, do renascer sistêmico, ele aprende a reconhecer que entrou, aprende a reconhecer os sintomas e, portanto, ele aprendeu a sair, porque ele vai reverenciar ali, vai fazer aquilo e ele sai. Então, não entrar é uma coisa. Você entra, mas você aprende a sair. Isso dá autonomia. E eu fico muito feliz quando o cliente chega aqui e fala: nossa, eu senti aquilo de novo, mas aí eu lembrei e fiz aquilo, e aí eu voltei. E aí eu trouxe a minha essência de volta e eu fico muito feliz. Aqui tem um detalhe que eu gostaria de colocar. Nós aprendemos com o Siegfried Essen sobre a inclusão da essência, né? A essência, para mim, se tornou nosso senso de orientação do adulto. Então, o nosso senso de orientação infantil são os pais, é o sistema familiar. Então, como eu vou abrir mão daquilo? Eu não vou sobreviver. E quando você inclui a essência dentro da constelação, ele entende que ele tem autonomia, o cliente, e que ele não depende mais somente dos pais. E ele pode, que ele vai sobreviver, porque ele já está adulto e porque ele tem a essência dele. Então, esse novo senso de orientação que a inclusão da essência traz para o cliente é profundamente libertador. Então, tudo isso são as ferramentas que eu fui incluindo nesse processo do Nexo. Vamos bailar do pertencimento à autonomia. Ei, Clara, isso mesmo! Muito bem. E eu gostaria de, para a gente estar finalizando, sim, primeiro agradecer a oportunidade de estar tendo essa deliciosa conversa com você. E eu acho também que essa formação pode beneficiar muitas pessoas. Primeiro, os próprios terapeutas se cuidando, porque o trabalho sempre é de dentro para fora. Então, os ajudadores vão estar olhando para as suas feridas, para os seus traumas, para os seus emaranhamentos, para os seus enroscos, e vão se trabalhar. E aí eles vão estar amadurecendo e vão se tornar ajudadores, não salvadores, mas ajudadores leves, ajudadores maduros, ajudadores no seu lugar, na verdade. E com isso fazer um trabalho lindo. É assim que eu vejo. Então, desejo muitas sementes nesse lindo terreno fértil e, quem sabe, fazemos outros encontros aqui
E quem sabe eu tome menos metrô para chegar da próxima vez, mas tudo bem. Eu me enganei na direção, sabe? Estamos aprendendo. Então, Clara, assim, sabe, para mim o Nexo se tornou uma semente, um caminho de cura, um caminho de revelação da essência divina da pessoa, da centelha divina da pessoa, e não só o resultado de uma história do sistema familiar. Então, para mim, o Nexo, ele tem um aspecto espiritual. Por quê? Quando você vai se conectando na sua essência, você vai se desmisturando do seu sistema familiar, você vai intuindo, isso é muito mais orgânico, a sua centelha divina vai ficando muito mais presente. Então, nesse sentido, é um processo de desenvolvimento espiritual, não religioso, mas de essência, de centelha divina. E isso me dá muita alegria. Eu tenho muita alegria de poder passar isso para outras pessoas. Então, eu estou muito feliz com esse processo. Quando eu escuto você dizer isso, eu fico pensando, o sistema de cada uma dessas pessoas deve ficar muito feliz de ver que esse que está na frente está brilhando e está seguindo. Não tem nada que ele queira mais. Eu vejo isso pelos meus netos, pelos meus filhos. A gente quer que eles sigam, que eles sejam felizes. Então, tudo se harmoniza, na verdade, com esse trabalho, né? Muito lindo e muito amor envolvido também. Com certeza. Muito grata pela oportunidade. Imagina. E que possamos, no futuro, estar comendo muitos tapas em Barcelona novamente. E olha, Renascer Sistêmico foi você que me obrigada. sugeriu. Você tem esse lugar nesse processo. Obrigada. Tá? Obrigada a obrigada, todos. O Osvaldo está aqui, vai estar fechando. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Eu estou disponível. Se alguém quiser saber alguma coisa do Nexo, a gente tem um material, eu mando esse material para vocês, tem o site, a gente está disponível. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Obrigado, um beijo no coração para vocês e saravá. Osvaldo vai fechar aqui. Tchau, Clara. Tchau a todos. Tchau, Gláucia. Oi, Clara. Oi, Osvaldo. Então, vou aproveitar uma das suas falas. Também quem quiser mandar alguma mensagem perguntando, pode usar aqui o Instagram. Também tem o WhatsApp da Conexão, 011 97088 4087. Já gravei o telefone da Conexão com o WhatsApp. Você poderia repetir mais devagar, por favor? Pois não, 011 97088 4087. Eu falei rápido porque eu fiquei com medo de errar. 97088 4087. E a gente pode mandar um PDF também que é bem bacana. E, enfim, tirar as dúvidas e tudo mais. Muito obrigado a todos, obrigado, Clara. E até a próxima. Um abração a todos. Tchau, tchau.